Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um podcast Fatos Econômicos das últimas semanas que vocês devem saber. Para não ficar desesperado, saber o que está acontecendo no mercado e não se preocupar com a volatilidade. Estamos vivendo momentos de volatilidade que, se você não tem noção do que está acontecendo ou do que está por vir, você se desespera. Então, isso aqui é muito importante vocês terem noção, pelo menos nos próximos 5 minutos do vídeo, e eu acho que não vai durar mais que isso. Vamos lá, então. Pessoal, esse gráfico aqui eu já mostrei para vocês inúmeras vezes. É o gráfico do Fed, é a taxa de juros do Fed, juntamente com os ciclos econômicos de expansão e de recessão. Aqui a gente tem um gráfico desde 1960. Todas as vezes nesses últimos, 1960, 70 anos, né? 60 anos, o que acontece? Toda vez que começa a cortar os juros, a gente entra numa recessão econômica. Isso sempre aconteceu. Então aqui, olha só, em 1985 o juro subiu, começamos a cortar, recessão. Quando acontece a recessão, os juros despenca para baixo. Aí o juros subiu, começou a cortar, recessão. Aí o juros subiu, começou a cortar, recessão. E aqui em 2015 a 2020 o juros subiu, começou a cortar, recessão. E nós estamos aqui nessa última ponta. Os juros subiu e soft landing, pouso suave. Essa é a grande pergunta, pessoal, a pergunta de $1 milhão. Porque a gente não sabe se dessa vez vai ser diferente, pouso suave, ou se dessa vez vai ser recessão. Então o mercado está muito volátil nessa precificação de ativos. Se tivermos recessão, as ações acabam sofrendo muito, as empresas acabam sofrendo muito, e aí os juros despenca rapidamente. Então, toda semana está saindo um dado favorável do mercado americano. Se está favorável, o mercado sobe. E se sai um dado ruim, como o desemprego muito alto, por exemplo, o pessoal já dá uma panicada, já acha que vai ter recessão e já desaba 2%, que foi o que aconteceu ontem. De qualquer forma, estamos enfrentando uma volatilidade significativa. E a volatilidade, ela mata as tendências, tá? Essa é um grande dilema do mercado, é uma máxima, volatilidade mata a tendência. Estamos no final de uma tendência de alta. Quem tem a carteira no exterior pode abrir o aplicativo e tá 10% nos últimos, 6 meses, 12 meses, é uma alta bem considerada, tá? Algumas carteiras batendo 25% de alta sem Bitcoin nos últimos 12 meses, que é um negócio significativo. E, na minha opinião, alguns indicadores econômicos sinalizam sim que vamos ter a recessão. Só que, pessoal, ninguém tem bola de cristal. Então, paciência. O que é certeiro? O certeiro é que as taxas de juros vão cair. Ou vão cair de forma mais lenta e gradual num pouso suave, ou vão despencar de um dia para a noite por causa de um crash dos mercados. Se você sabe que a única certeza é que as taxas de juros vão cair em algum momento próximo no futuro, o que nós devemos fazer? Comprar, encarteirar ativos que se beneficiam dos dois cenários, pessoal. Quais são esses ativos? Eu cansei de falar. E felizmente nós temos na carteira e vocês estão vendo eles responderem bem agora nessas últimas semanas, que são os títulos de dívida americana de longo prazo, né, que a gente compra através dos ETFs IEF, que são títulos do governo de 7 a 2 anos, ou TLT, que são de 20 anos, né, uma duration maior, ou ZROZ, ZROZ, que são títulos americanos de 25 anos, que encarteram os cupons de juros, é como se fosse o IPCA 2045. Esses títulos são bem voláteis, só que na queda da taxa de juros eles prometem devolver uma montanha de dinheiro. Além deles, pessoal, outros ativos que se beneficiam com a queda da taxa de juros, independente se vai ter recessão ou não, é o ouro, os imóveis e também as criptomoedas, que servem ali como um porto seguro. Então, apesar do ouro ter subido bastante, eu acredito ainda no potencial nos próximos meses de 15% a 20%.
Dos imóveis também, no mínimo 20 a 30%. E desses títulos com duration maior, caso a taxa de juros aí baixe de 4,75, 5 para 0,25, ou pior, se a gente tem um crash, esses ativos aqui é o que vão segurar a carteira, tá? Porque eles vão realmente subir, porque vão precificar um desespero na queda da taxa de juros. E além desse daí, o que a gente tem na carteira que é muito bom junto com aquela taxa de juros são as criptomoedas, particularmente o Bitcoin. No Bitcoin eu trouxe um gráfico para vocês do Richard Rittenband. É um gráfico interessantíssimo dos últimos ciclos de corte de juros nos Estados Unidos junto com o halving, pessoal. Então, olha só em 2016 que aconteceu aqui, é o gráfico em azul. Bitcoin aqui, ó, deu uma pernada de alta de mais de 10 vezes. 2020 também deu uma pernada de alta de mais de 10 vezes. E a gente está nesse ciclo atual e, classicamente, começa a despontar o Bitcoin no final de setembro, início de outubro, e novembro e dezembro geralmente vai para a galera. E vai de uma vez, vocês viram saltar de uma vez de 16 mil dólares para 70 mil dólares, né? Eu vi a primeira vez saltar de 3 mil dólares para 20 mil dólares em 3 meses. Então, pessoal, vai encarteirando, vai encarteirando. Se você definiu como meta 10% da carteira, se baixou de 8%, como está caindo agora, se baixou de 10%, inteira lá, compra mais um pouquinho, chega em 10%. Se você definiu como 5%, cai um pouquinho, você inteira o 5%. Se você definiu como 15%, cai um pouquinho, de acordo com o seu perfil de risco. Mas estamos numa fase clássica de acumulação, em que as baleias estão acumulando e as sardinhas estão vendendo por causa de uma volatilidade ridícula, que está oscilando entre 50 mil e 70 mil dólares, né? Enfim, pelo menos vocês não estão vendendo, mas estamos num ótimo momento de acumulação. Diferente de tudo isso, temos o governo brasileiro que está batendo recorde nominal de déficit. Atingimos 1,1 trilhão de déficit, passamos inclusive janeiro de 2021 e vocês estão vendo isso bater no câmbio, né? O dólar começa a se valorizar. Ainda que o presidente está de boca fechada, esse déficit vem preocupando, as taxas de juros de longo prazo voltaram a subir, o Tesouro voltou a pagar rios de dinheiro. Por quê? Porque os investidores exigem cada vez mais juros para arcar com essa dívida, que parece não ter fim, pessoal. E apesar de ter um imposto novo por semana, né, a gente está batendo recorde de arrecadação. Porém, o governo está gastando muito. Depois vem com um discursinho aí de churumela falando que o PIB vai crescer. É claro que vai crescer porque o PIB inclui o gasto do governo. Agora vai ver se esse gasto é investimento produtivo. Esse gasto aí é coisa totalmente improdutiva, né? Para não falar outras coisas, adjetivos piores. Então isso aí é totalmente voo de galinha. Adianta falar que o meu PIB aqui na minha casa subiu, se subiu à custa de empréstimo, pessoal. Pô, o Thiago tá comprando tudo, hein? Tá comprando carro, casa, apartamento, viagem à custa de alavancagem financeira com juros de IPCA mais 6. Isso não é crescimento sustentável. Quem entende um pouco de DRE, de economia, sabe disso. E é por isso que eu sempre faço a remessa para o exterior. Quando o câmbio abaixa de 5,20, do meu aporte vai 100% para fora. Quando o câmbio agora está 5,60, continuo mandando para fora, mas no vez de mandar 100%, mando aí 20%, né, 30%, mas todo mês tem que mandar, porque isso daqui é uma bola de neve e a gente não sabe o que vai acontecer. E se você tem dinheiro no Brasil, pelo menos você consegue surfar o país dos rentistas aí, ó, IPCA mais 6,2, IPCA mais 6,27, 26, o pré-fixado já batendo 12%, quer dizer 1% ao mês, sem risco, com risco do câmbio, né? Mas, classicamente, o IPCA é igual ao dólar no longo prazo. Se a gente fez essa comparação desde 94, inflação registrada pelo governo está caminhando como dólar. Então, IPCA mais 6 é como se fosse um dólar mais 6. Claro que não é 100% fidedigno, porque o aumento da base monetária é maior do que a inflação registrada, porém, no cenário aí do que os brasileiros vão estar na desgraça, pelo menos uma parte do seu capital está sendo
empatando ali um pouquinho acima da inflação real, tá, pessoal? Então, temos oportunidades na renda fixa, no Tesouro, alguns fundos imobiliários de papel também estão pagando bastante no Brasil. Não deixem de fazer a remessa para o exterior, porque o cenário no médio prazo é nebuloso. Continua mandando, claro que agora o câmbio ficou ruim, então mande menos, né? Em vez de mandar 10 do seu aporte, mande 2, mande 3, mas continue mandando, porque nós não sabemos onde isso vai parar. O certo é que vai parar acima de 6, 6,50, 7. Mas podemos ter algumas retrações, e aí nessas retrações que é hora de acelerar, tá? Então, esse foi o acumulado, o resumão aqui das últimas semanas. A carteira de todo mundo está muito bem, obrigado. Qualquer dúvida pode me mandar, um grande abraço e até a próxima.